Amados irmãos, iniciamos ontem a Santa Quaresma. É um tempo propício, um tempo de Deus, um tempo para a nossa história ser revista. O Senhor volta o seu olhar misericordioso para a nossa humanidade e nos chama à conversão. Nesse tempo de reflexão, nesse tempo de penitência, de oração, a proposta da igreja é que nos reconciliemos com Deus, com a vida, com os irmãos. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, versículos 22 a 25, naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder, e se perde e se destrói a si mesmo? E aí, meus irmãos, precisamos fazer esta pergunta. Vejam bem o que nosso Senhor pergunta aqui. De que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Como nós estamos, meus irmãos e irmãs, nesta premissa de construção? Estamos nos construindo para a verdadeira vida? Ou estamos apenas nos construindo materialmente e nos perdendo da verdadeira vida? Qual a resposta que nós temos para esta pergunta? Eis uma questão a ser debatida conosco neste período quaresmal, para afastarmos de nós tudo aquilo que nos impede de efetivamente construirmos. A Quaresma é um tempo de graça e da misericórdia de Deus, pois neste período em que nos preparamos para celebrar o mistério da redenção, a morte e paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua vitória sobre a morte na ressurreição, há toda uma motivação para que nos purifiquemos a fim de renascermos pela Páscoa homens novos para, naturalmente, uma vida nova. Então, estas semanas, 7 semanas que nos preparam para celebrarmos a vitória da vida sobre a morte, é preciso, meus irmãos, que não percamos esta oportunidade e reflitamos profundamente, pois a vida é um dom de Deus. E é por isso que ela é digna de todo respeito. Bem verdade que nós a recebemos como dom gratuito. E muitos chegam à petulância de dizer, na sua exacerbação de ensimismamento, eu não comprei vida. Como se a existência não significasse absolutamente nada. Mas esta chama de Deus que existe em nós, que nos torna filhos de Deus pelo sacramento do batismo, pela nossa adesão a Cristo Jesus, não pode ser desprezada, não pode ser jogada ao léu, no lixo. Ao contrário, é preciso que encaremos com responsabilidade nossa vida
e sigamos a Jesus Cristo, nosso guia, nosso rumo, nossa direção, nossa vida. E se tivermos que fazer sacrifícios, e se tivermos que passar pelo crivo do sofrimento, pois que passemos, mas que passemos com a dignidade daqueles que estão construindo para si tesouros no céu. Meus irmãos, a preciosidade do dom que Deus nos concede. O apóstolo São João diz que maravilha sermos chamados filhos de Deus. E nós desprezamos tudo isso pelo orgulho, pela vaidade, por esta falta de bom senso, onde nós nos colocamos acima do que verdadeiramente somos. Quem somos nós, meus irmãos, senão uma fagulhazinha perdida no universo? Os salmistas, os escritores sagrados perguntam: quem é o homem? Se não fosse um ser amado por Deus, e por este amor chamado a condições de transcendentalidade tal que supera toda a obra criada. Basta lhes dizer que nós temos no sacerdócio, por exemplo, um poder maior que os anjos. Sim, porque os anjos não podem consagrar o pão e o vinho para transformá-los no corpo e sangue do Senhor. Mas ao vocacionado sacerdotal, aquele que é chamado e consagrado ao sacerdócio, este pode. E nós, meus irmãos, ainda diante de tudo isso, não valorizamos, desperdiçamos o tempo de Deus vivendo longe de Deus. Que satisfação, que prazer, o que pode o mundo nos oferecer de mais extraordinário do que vivermos a graça de Deus? E nós trocamos tudo isso por momentos, por átomos de prazer, prazeres que o mundo nos oferece, nos iludindo. Por que, meus irmãos, o homem é tão insano a ponto de desprezar a alegria da graça, a felicidade permanente, por momentos de felicidade material? Sim, porque as satisfações da materialidade, advindas das concupiscências da carne, não nos preenchem por muito tempo. São coisas rápidas que passam. Meus irmãos, este tempo da Quaresma é um tempo de refletirmos o que queremos efetivamente para a nossa vida. Queremos ganhar a nossa vida ou queremos perdê-la? Qual é a nossa resposta diante desta pergunta, desta consideração que o nosso Senhor faz? De que adianta o homem ganhar o mundo se vier a perder a si mesmo? Não seria o momento, então, de nós arregaçarmos as mangas com a melhor disposição, de construirmos, assim, a verdadeira vida em nós, afastando angústias, decepções, medos, tristezas, mágoas, ressentimentos, todas estas coisas para deixar fluir a bondade, a misericórdia, a satisfação plena da graça de Deus e pela esmola, pela generosidade do coração, pelo exercício da oração e da penitência neste tempo quaresmal, nos reconciliarmos com Deus? Façamos assim, meus irmãos, para iniciarmos bem esta Santa Quaresma. Que o nosso jejum, que a nossa abstinência se construa ao correr destes dias no sentido de nos desamarrar, nos libertar destas coisas
do mundo que nos afastam de Deus. Que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça com a sua graça, a fim de que possamos verdadeiramente tomar a nossa cruz de cada dia e seguir fielmente ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E digamos todos os dias da Quaresma, juntos: tende piedade de nós, Senhor, tende piedade.